Então, eu sou norte-americana, né? Eu sou dos Estados Unidos mesmo, e o Eric, ele é brasileiro. Sou do Brasil, de São Paulo, mais especificamente, né? E, como você já comentou aí, a gente está aqui 8 meses, estamos casados há 5 anos aí, então dá para perceber que ela já está desenrolando bem no português aí. Nem parece que é americana. Contem para nós, porque o Eric falou que já até morou na minha cidade também, né? Como que surgiu a história de vocês, assim? Que a história de vocês, eu imagino que começa no Brasil, né? Para a gente entender. Sim, Então, a gente frequenta uma determinada religião, né? E onde a gente faz missões, que seria um trabalho voluntário, pregando o evangelho e tudo mais, né? Tentando ajudar o próximo da melhor maneira possível. Eu sou membro dessa igreja faz 10 anos, eu não nasci no evangelho, segui essa igreja, ela já nasceu, né? Mas eu servi, para não ficar também tão longa a história, eu servi como missionário lá em Ribeirão Preto. Então é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, conheci pessoas maravilhosas, pude ajudar muitas pessoas, aprender muito lá, né? E então fui missionário durante 2 anos, que a gente fazia esse trabalho voluntário. Depois eu voltei, e aí, como eu falava inglês já, desenrolava ali legalzinho, eu comecei a trabalhar ensinando português para estrangeiros, para os americanos que vinham para o Brasil para pregar o evangelho, né? Então ela teve a oportunidade de servir como missionária no Brasil, mas em outro lugar, na verdade, né? Sim, então eu fui para o São Paulo, né, para passar para essas 2 semanas de português com o Eric. Aí eu fui para o Cuiabá, Mato Grosso. Aí eu fiquei 6 meses lá, então eu aprendi o português na raça mesmo. Aí, 1 ano depois, ele me encontrou no Face. Eu estava morando na Austrália na época, e aí eu encontrei ela no Facebook, começamos a conversar ali e tudo. E deu nisso. E aí, a gente, na verdade, resolveu ir para o Brasil, né? Eu estava estudando business lá na Austrália, ela estudando educação infantil, e aí a gente decidiu ir para o Brasil para ver o que dava, né? E deu nisso. E deu. E contem para nós, assim, porque eu imagino que é bem diferente, assim, né? Quando a gente começa a namorar, ter um relacionamento com pessoas de outras nacionalidades. Quero saber de vocês, assim, como que foi para vocês, individualmente, a relação, assim? Porque, né, um brasileiro, uma americana, como que foi, assim? Conta para nós. Bom, eu acho legal que eu já conheci a cultura, sabe, antes que a gente começou um relacionamento. Então, eu morava por 6 meses fazendo essa missão, então eu já conheci a cultura, e aí eu já enrolava um pouquinho do português, né, então dá certo. Aí eu acho que esse ponto facilitou muito, sabe, então não foi que... e o Eric também morou com muitos americanos quando ele fez a missão dele, então a gente já degustou nossas culturas, vamos dizer assim, antes, sabe? Então, eu acho que para nós era um pouquinho mais fácil. Mas Eric é doido, viu? Então, nossa, brincalhão 99% do tempo. Sou brazuca, né, velho? Não tem jeito. Mas, assim, eu acho que um dos pontos que ajudou bastante também, Roger, pelo fato que eu encontrei ela online, né, lá no Facebook, depois da gente ter se conhecido pessoalmente no Brasil, eu voltei a ter contato com ela depois online. E durante esse tempo eu estava na Austrália, ela nos Estados Unidos, e a gente começou a conversar muito. Então, uma das coisas que foi, assim, essenciais, eu diria, porque quando você está pessoalmente, sendo bem sincero, você conversa um pouco menos, né? Pelo fato que você tem ali a proximidade, né? Vamos dizer assim. Você pode... curtir a pessoa. Você pode aproveitar mais... beijando e tudo mais, abraçando e toda, vamos dizer assim, né? E quando você está distante, não, né? Você apenas conversa. Mas eu acho que foi essencial para o nosso relacionamento, porque ela me conheceu muito, né? Eu falei tanto... A gente, quando está querendo conquistar, só mostra o lado bom, né? Vamos dizer assim. Depois que casa, você vê a parte ruim, vamos dizer assim. Mas foi interessante porque a gente se conheceu bastante. Conversávamos assim muito. A gente estava, acho que 13 horas de diferença. Então, ou eu acordava mais cedo e ela dormia mais tarde para a gente poder conversar, coisas desse tipo. Então, quando a gente voltou a se reencontrar pessoalmente,
A gente já estava muito mais assim, mais próximos, vamos dizer assim, e eu sabia muito bem quem que era ela, os seus princípios, os seus desejos, os seus sonhos, coisas desse tipo. E eu acho que isso é muito importante, né? Antes de você entrar num relacionamento de cabeça, eu, pelo menos, eu sou assim. Eu gosto de saber onde eu tô pisando, vamos dizer. Bacana, show de bola. E vocês ficaram namorando assim por quanto tempo até vocês decidirem se casar, né? Porque esse passo do casamento, principalmente para quem é cristão, né, é um passo muito importante na vida. Então a gente casa para não se separar. Então é uma decisão muito, muito séria. Em que Sim. momento assim vocês decidiram se casar? Quanto tempo vocês ficaram namorando assim? Ó, eu pelo fato de ser cristão e tudo mais, eu sempre tive comigo isso, né? Que quando eu encontrasse a pessoa certa, vamos dizer assim, eu não gosto de falar isso, pessoa certa, porque eu não acredito muito nisso, tá? Você pode ser compatível com muitas pessoas. Sabe? Eu acredito que relacionamento, no meu ponto de vista, é você querer fazer acontecer, vamos dizer assim. Só que eu senti que eu tinha isso já na minha mente, que eu ia sentir pelo espírito, putz, é essa pessoa que eu quero, sabe? Então, assim, quando eu comecei a conversar com ela, eu falava com meus amigos na Austrália, mano, eu vou casar com essa gringa, sabe? E ela, e tanto eles, outros, né, tipo, falava assim, cara, a menina tá do outro lado do mundo e tal, você tá aqui na Austrália, um monte de mulher bonita e tal, não sei o quê. Eu tava com um business lá rolando legal, sabe? Então, assim, todo mundo fala, loucura. Eu falava, não, cara, eu sinto que eu vou casar com essa menina. E muitas pessoas até pensavam assim, ele quer casar por causa do green card, coisa desse tipo, né? Vamos dizer assim, a gente sabe que rola muito, sendo bem sincero. Ela pensou isso? Ela pensou também, né? Sério? É porque assim, eu ainda acho, mas muito gato, sabe? Muito gato. Aí eu pensei pra quem tá vendo ainda, fala, nossa, ela tá cega. Não, mas parece um clichê, mas às vezes a beleza das pessoas está em outras coisas, não só em corpo. É verdade, mas tava com ele. É porque na época, Roger, a gente tava bom, fisicamente, a gente tava bonitão, hein? Aí depois que casou, meu, tá dessa situação aqui. O famoso comida de verdade não rola, porque hambúrguer, sabe? Coisas assim. A nossa rotina mudou. Enfim, esse não é o ponto. Mas ela era muito bonita, sabe? Aí eu pensei comigo que por que ele tem tanto interesse comigo, sabe? Tipo, porque eu sou uma pessoa bem normal, eu acho ele muito gatão, sabe? Aí eu já, na minha mente, tinha, tipo, como seria uma mulher para ele e eu não fosse aquela pessoa, sabe? Enfim, foi muito estranho. Não que foi estranho, só que foi, tipo, meio do nada, sabe? Eu pensei que eu nunca ia ver ele na minha vida de novo. Aí começou esse interesse. E isso é um ponto diferente nas nossas culturas, que eu vou dizer. Ele era muito mais aberto, vamos dizer assim, com os sentimentos dele, sabe? Aí eu tava um pouquinho mais guardada? Reservada, né? Demorou para soltar um eu te amo ela ali, sabe? Demorou bastante tempo. Então, isso é um ponto das nossas culturas que é diferente, sabe? Tipo, brasileiro chegando e a gente está mais reservado para ver onde a gente está pisando, né? Então, e é até interessante você falar sobre isso, porque infelizmente, né, hoje a gente mora aqui, né, e infelizmente muitas pessoas acreditam que os americanos são frios. E não, é só uma criação que é um pouco diferente. A gente pode falar também sobre essa diferença de cultura, e às vezes rola um pouco isso, né? Poxa, o americano é frio, ou às vezes parte do americano assim, será que essa pessoa está querendo se relacionar só por documento? E a gente sabe que uma relação não é só isso, é muita coisa. E eu vejo que vocês formam um casal muito bonito, assim. Eu assisto o vídeo de vocês e dá para perceber. Valeu, Roger.